Gente, de novo, tá? Eu trouxe o livro aqui para mostrar para você. Praticamente tudo que você vai ouvir nessa mensagem está aqui dentro desse livro, tá? Chama Lar, Família e Casamento, do professor David Burke. E ele pegou os textos que ele considerou os textos mais importantes que falam a respeito de família e fez um comentário, né, dentro desse livro aqui. Então, é um livro muito bacana, muito legal. E é daqui que eu estou tirando aí quase tudo, né, daquilo que a gente vai ver hoje está dentro desse livro aí, tá? Então, alguns princípios que a gente vai encontrar lá em Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 5, tá? 5 versículos só para a gente estudar. Jó. Olha o que diz o texto aí, ó. Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Eu vou ler na revista atualizada aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Gente, eu acho muito bacana esse tipo de estrutura aqui, porque a pessoa que escreveu Jó, você vê que ela vai obedecendo um esqueminha e um processinho aqui, tá? Ela faz uma espécie de apresentação dos personagens, logo no comecinho do livro. Então, ele vai falar de um homem, ele vai falar do lugar de onde era esse homem. Então, olha só, havia um homem na terra de Uz. Então, muito bacana, como que o autor ele já vai contextualizando a gente, né? Eu vou contar aqui a respeito de um homem, e eu vou dizer logo de onde esse homem é. Ele é da terra de Uz. E aí ele apresenta o homem, ele vai dizer, ó, cujo nome era Jó. Então pronto, só aí no comecinho do versículo, você já sabe que é a história de Jó, um determinado homem aí, que o autor quer falar da sua história, e esse homem chamado Jó, ele é da terra de Uz. Então ele vai apresentando, só que ele vai falar mais a respeito da pessoa de Jó. Dá uma olhada aí, porque agora ele vai dar para nós características do caráter de Jó. Olha só que coisa bacana, né? Então, gente, é muito bacana, porque ele começa trazendo informações mais simples, né? Mais superficiais, o lugar, o nome, um homem, mas agora ele vai falar a respeito da parte interior desse homem. Olha só que interessante isso daqui. Jó, então, ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Gente, isso é tão marcante no comecinho de Jó, que isso vai aparecer mais 2 vezes no texto. Olha só, se você estiver olhando aqui para o slide, ó, Jó, capítulo 1, versículo 8, você vai ter uma repetição do caráter desse homem. O homem, ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E se você for lá no capítulo 2, versículo 3, Deus ele vai falar de novo a respeito do caráter desse homem, né? Então, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Gente, tem um negócio bem bacana aqui, tá? Então, eu tenho uma informação, ela é uma informação importante. Por que eu sei que ela é importante? Porque ela é uma informação que ela se repete 3 vezes no texto, né? Então ela se repete no comecinho do capítulo, ela se repete no versículo 8 e ela se repete depois no capítulo 2. Jó, ele era um homem íntegro. Então o autor ele chama a nossa atenção para a integridade de Jó. Coisa interessante que a gente tem que ver aqui, tá? De forma bem breve, porque em algum momento das nossas pregações eu acho que eu já falei de cada uma dessas qualidades aqui em algum momento. Então, só para você relembrar, tá? O que é um homem íntegro, né?
tem a ver com essa questão do homem irrepreensível. Olha só, onde é que você encontra isso daqui? Ó? Lá em 1 Timóteo, versículo 2 do capítulo 3, que é a listinha, aquela listinha de qualidades de caráter que o bispo, aquele que almeja, né, o episcopado, ele tem que ter. E aí, essa irrepreensibilidade, gente, ou essa integridade, eu já expliquei isso daqui 1 milhão de vezes, tá? Então, ó, eu até coloquei ali, tá? Isso daqui é uma coisa que o Davi Murk, ele usa muito nas aulas. No livro você não vai ver isso, pelo menos não nessa parte de Jó. Mas nas aulas ele fala muito isso daqui, de não ter pontas soltas. Lembra do outro livro do Davi Murk que eu trouxe aqui, do Homem Nota 10? Que trabalha exatamente essas qualidades de 1 Timóteo 3 e Tito, né? Capítulo 1. Aí ele fala da ponta solta quando ele fala do irrepreensível, do homem irrepreensível, da irrepreensibilidade. O que é isso, gente? Ser íntegro ou ser irrepreensível não quer dizer que eu não cometo erros, tá bom? De novo, porque senão ninguém é íntegro, ninguém é irrepreensível nesse sentido, tá? Só teve um homem que não cometeu erro nenhum. Quem que é o único homem sem pecado? Então, se fosse nesse sentido, não existe esse homem. Nem Jó. Se ser íntegro significa não cometer erros, então era um adjetivo, uma qualidade que não se aplicaria a Jó, porque com certeza Jó também cometeu erros. Não existe homem que não cometa erros, né? Então, ser íntegro, ser irrepreensível, tem a ver com aquilo que eu falei ainda agora, né? Que eu disse que eu ia repetir já na mensagem. Então, é essa hora aí. É você não ter assuntos que ficaram pendentes, tá bom? Isso que é ser íntegro, isso que é ser irrepreensível. Porque na hora que eu vou fazer uma acusação, então eu quero, né? Não, mas o Henrique, ele teve um problema aí, não sei com quem, não sei aonde, não sei com quem. E aí o Henrique, ele vai poder dizer assim, ó, mas isso daí já foi resolvido. Então é como se eu fosse inculpável, mas não inculpável no sentido de que eu nunca tenho culpa das coisas, né? Mas inculpável no sentido de que eu não tenho pendências das quais as pessoas elas possam me acusar. É nesse sentido, tá bom? Isso é integridade. Nesse sentido, Jó, ele era íntegro, ele era irrepreensível. Daí por que eu coloquei a palavrinha ali, inculpável, tá? Então, inculpável no sentido de que os seus assuntos eles eram resolvidos. Se você fizer depois, faz uma leitura de Jó, ou pelo menos uma pesquisa na sua Bíblia, você vai ver outras características a respeito de Jó que vai aparecendo no livro, né? Eu estou lembrando uma delas aqui de cabeça, mas eu não vou lembrar a referência. Por isso que você lê depois, né? Jó, ele era juiz, né? Ele era considerado um juiz. Então, uma pessoa que tinha autorreconhecimento, né, das pessoas ali onde ele vivia, no sentido de caráter, de integridade, a ponto de ele ser considerado uma pessoa apta para conciliar os conflitos e os problemas dos seus irmãos. É mais fácil se você tiver uma Bíblia eletrônica, aí você vai achar mais fácil dele. Afinal de contas, são 42 capítulos. Olha lá, ó. Jó, ele era reto, né? É o que o texto diz pra gente. Eu coloquei ali para você, ó, prática coerente com o padrão moral de Deus. Qual que é o padrão moral de Deus, gente? Onde é que está escrito, onde é que está estabelecido o padrão moral de Deus? Está aqui, ó. Isso aqui é o padrão moral de Deus, tá bom? Então, gente, isso daqui é extremamente importante, porque esse é o parâmetro, tá? Isso aqui é o que serve para você de referencial. Então, eu quero saber se o que eu estou fazendo é certo ou é errado em relação à vontade de Deus. Então, você tem que buscar aqui. Se o que você está fazendo é aprovado ou não pelo Senhor, você tem que buscar aqui. Tá bom? Por que isso é importante? Porque a gente está vivendo dias que as pessoas elas estão abrindo mão disso daqui para se deixar guiar, para se deixar conduzir por outras ideias, outras filosofias, outras vozes aí, e ainda assim elas acham que são justas diante de Deus. Olha só que coisa interessante, né? Não obedece a palavra, vive de acordo com outras vãs filosofias aí, e ainda quer os benefícios. Ainda quer arrogar para si os privilégios de alguém que obedece a palavra. Então, para ser reto, nesse sentido aí que você está vendo Jó, para ser reto nesse sentido, você tem que obedecer às Escrituras. É isso que significa ser reto. É ter uma vida
É o que Paulo escreve lá em Efésios 4:1. Vivam de modo digno, né, da vocação que receberam. Isso é ter uma vida reta. Isso é ser um servo do Senhor reto. Justo, né? Eu acho que na NVI está escrito justo. Temente a Deus. Daqui também a gente já viu algumas vezes, tá? Temente a Deus. Inclusive outras pessoas já falaram sobre o temor do Senhor aqui, né? Ele é um termo, gente, que ele engloba uma série de coisas, né? Porque temer a Deus tem a ver com isso daqui, ó. Tem a ver com reverência, mas tem a ver com amor. Então, tipo relacionamento de pai e filho, que você respeita o seu pai, mas ao mesmo tempo você tem carinho, você tem amor pelo seu pai. Não é só aquele respeito no sentido da reverência, né? Até do medo às vezes, né? Então, é aquele relacionamento em que você sabe que você tem abertura com seu pai para você poder brincar com ele, para você se divertir com ele, para você conversar com ele, mas na hora que ele falar para você que chega, né, chega, aí pronto, acabou. O papai disse chega e chega. Então, reverência nesse sentido. Não pode ser esse amor que o pessoal às vezes também apregou por aí, que nos leva a uma perda de reverência, né? Então, porque Deus me ama, porque Deus é amor, então eu não preciso mais obedecê-lo, eu não preciso mais respeitá-lo, eu não preciso mais ser reverente, aí está totalmente errado, tá? Reverência tem a ver, com intimidade, com um relacionamento profundo com Deus. Daí porque que a gente sempre associa com o andar com Deus. O que é andar com Deus? Gente, é você ter tempo com Deus diariamente sem andar com Deus. Sem andar com Deus. Tá? E como é que você anda com Deus? Você já caminhou com Deus? Literalmente, de verdade, sim? Ele andando do seu lado? Não, né? Você anda com Deus, aqui, aqui. Gente, é por isso que chama vida devocional, que é uma vida de devoção a Deus, tá bom? Vida de devoção a Deus, onde eu tenho meu tempo diário com Deus, onde eu me debruço sobre a sua palavra, tiro um tempo para ler a palavra dele, tenho meu tempo de oração, e devoção, uma vida de devoção, ela extrapola ações e condutas mecânicas. O que Deus quer é o nosso coração, é isso que Ele quer. Ele não quer que você encha a boca e diga assim, eu leio a Bíblia todo dia e oro todo dia. Ou tem gente que ainda fala, né, porque eu oro 3 horas por dia. Caramba. Mas se o seu coração não pertence a Deus, o que adianta? Isso não é diferente daquele fariseu do Novo Testamento, que também orava e orava nas esquinas da praça, né, para ganhar os aplausos e ser reconhecido como espiritual. E o que Deus chama eles? Hipócritas, né? Hipócritas. Então não é só essa conduta, né, que às vezes, infelizmente, para alguns, acaba ficando mecânica. Deus, Ele quer a sua devoção em cada respiração sua, tá? Em cada passo que se dá, em cada decisão, em cada escolha. Isso que é vida devocional. Isso que é andar com Deus. É igual Enoque. Lembra de Enoque? E Enoque andava com Deus, né? Então chegou o dia que Enoque já não era mais. Por quê? Porque Deus havia... Olha o tamanho do que é esse relacionamento e essa intimidade. Isso é andar com Deus. Então, tudo isso, gente, está dentro desse conceito aqui de temer ao Senhor, né? Então, todas essas coisas aí. E desviar do mal, que você também já está careca de me ouvir falar aqui, que é a famosa via de mão dupla. O que é a via de mão dupla? Você não pode só não fazer o que é errado. Na medida que você abandona o padrão pecaminoso, você substitui por um padrão bíblico. Você está careca de me ouvir falar isso daí. Que ser crente não é só não fazer o mal. Ser crente é fazer o bem no lugar de fazer o mal. Por exemplo, né? E aqui, só que aqui está invertido, né? Então ele fala primeiro da parte positiva, e aí ele fala. Mas óbvio, né?
Se ele é um homem nesse nível de relacionamento com Deus, então ele é um homem íntegro, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem reto, então obviamente ele é um homem que se desvia do mal, né? Porque ele já está tomando a iniciativa de fazer aquilo que é certo. Se ele está colocando na vida dele o que é certo, muito provavelmente ele está deixando para trás aquilo que é errado. Então é um homem que não se deixa levar pelo mal, é um homem que não... Quer ver? Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não anda segundo os caminhos, né? E não se assenta na roda dos escarnecedores, a roda dos escarnecedores. Então é isso. Se ele não faz essas coisas, o que ele faz? A sua satisfação está em meditar na palavra de Deus, dia e noite. Então é essa via de mão dupla aí. Da feita que a palavra de Deus ela me conduz, então as outras coisas não podem me conduzir. O sistema desse mundo não pode me conduzir. O conselho dos ímpios não pode me conduzir. A mesa dos escarnecedores não pode me conduzir. O caminho que esses homens seguem não é o meu caminho. A gente viu isso em Provérbios. Provérbios 22:6, que a gente passou um mês pregando aqui nos dias das mães. Você vai ler lá, ensina a criança no caminho que deve andar. Mas quando você olha o versículo 5, ele falou do caminho do ímpio. Então tem um contraste muito claro acontecendo entre dois caminhos, o caminho do ímpio e o caminho que você tem que ensinar a criança a andar. São primeiro a mesma coisa. Se a satisfação está na lei do Senhor, então ela não pode estar nas vozes desse mundo. No conselho dos ímpios, no caminho, na mesa dos escarnecedores. Não pode. Gente, não dá para você estar com o pé nesses dois caminhos. Não dá. Não dá. Se você está trilhando um, isso tem que significar na sua vida que você não está trilhando o outro. Eu só espero que na sua vida a realidade seja assim, ó. Se você está trilhando o caminho da palavra de Deus, então, né, você não está trilhando o caminho que esse mundo oferece para você. Mas só que o contrário também é verdadeiro, né? Eu falava lá para os jovens assim, durma com barulho. Explodam cabeças agora, né? Se você está trilhando o caminho dos ímpios, isso quer dizer que você não está trilhando o caminho da palavra de Deus. Não dá para servir a dois senhores, lembra disso? Não dá para servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, não tem como ser diferente. Jesus, né? Quem não é por mim é contra. Não tem, gente, não tem coluna do meio, né? Não tem zona neutra nesse negócio. Se você não é cristão, então você é descrente. É simples assim. Abra lá para você ver Tiago 4,4. Tiago 4,4, acharam aí? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Deu para entender isso daí? Não dá para ser crente e amigo do mundo. Não dá para trilhar os dois caminhos. Não dá para você ser íntegro, reto e temente a Deus e continuar um caminho onde você não se desvia do mal. Não existe isso. São coisas que não dá para conciliar. Deu para entender? Gente, isso tem que servir de alerta para quem é cristão. Se você tem muita intimidade com o mundo, adivinha? Tiago 4,4. Você é inimigo de Deus. Então, como é que eu sei disso, pastor? Muito simples, né? Se o mundo gosta muito de você, porque o contrário é verdadeiro, gente. Se você é amigo de Deus, de quem que você vai ser inimigo? Do mundo. Agora, se o mundo gosta muito de você, tem alguma coisa que não está batendo com o texto aqui, pelo menos, né? Então, tudo isso, né? Jó, ele era, tá? Então, a Bíblia ela fica falando disso daí. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, eu vou mostrar aqui o texto para você, eu vou dizer a referência. Volta lá para Jó. Jó capítulo 1, volta lá, para a gente voltar para o nosso texto. Ó, Jó capítulo 1, versículo 9. Olha isso daqui, ó. Desde o 8, só para você entender. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então, a repetição ali do caráter de Jó. Aí Satanás vai dizer assim para Deus, ó, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui?
Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aí você vira uma folhinha só para o capítulo 2, e você vai lá no versículo 4. Capítulo 2, 4. Eu vou ler o 3 só para você entender de novo, né? 3 é a listinha de qualidades de caráter de Jó, né? Onde ele repete tudo isso, né? Que Jó era íntegro, temente a Deus, evitava o mal, irrepreensível. E aí Satanás fala isso daqui para Deus, no versículo 4. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Versículo 4 e 5. Gente, tem um negócio muito interessante, tem uma dinâmica muito interessante que eu quero mostrar para você, que você tem que entender isso daqui. A Bíblia ela enfatiza o caráter de Jó, e Deus, no diálogo que ele tem com Satanás, ele realça o caráter de Jó. Mas a acusação que Satanás faz não é contra Jó. A acusação que Satanás faz, ela coloca em xeque o caráter de Deus. Você percebeu isso daí? O que Satanás está dizendo? Você suborna ele para ele adorar você? Ele é rico, tem uma família bacana, você não deixa acontecer nenhum mal na vida dele. É lógico que ele vai ser temente a Deus. Eu quero ver se ele vai ser temente a Deus se o Senhor tirar tudo isso dele. Aí eu quero ver. Tira de Jó aquilo que é importante para ele. Tira de Jó aquilo que ele ama. E ele vai blasfemar na sua cara. Ele vai te amaldiçoar na sua cara. Você entende o que está acontecendo aqui? Gente, somos nós. É o nosso caráter. Porque na hora que Deus ele vem e ele tira aquilo que é importante na nossa vida, porque isso acontece eventualmente, não acontece? Como que nós reagimos? Porque quando nós falhamos nesse sentido, sabe qual que é o nome que você está envergonhando quando isso acontece? É o nome de Deus. O problema não é você, né? Satanás não estava tão somente atacando Jó. Satanás ele queria provar um ponto aí. Quando nós falhamos no nosso caráter, é o nome de Deus que é envergonhado. Você tem que entender esse negócio. Só tem um jeito de você ser testado na sua fidelidade, na sua retidão, na sua irrepreensibilidade, no seu temor a Deus. Só tem um jeito. Não dá para saber se você é um bom soldado, a menos que você participe de uma guerra. Não dá para saber. E aí na hora que Deus ele permite que essas coisas aconteçam na nossa vida, essa que é a minha preocupação. Nós estamos honrando o nosso Deus? Ou nós estamos envergonhando o nome do nosso Deus? Você entende isso? Deu para captar esse negócio? A gente olha muito, né, para as características e para o caráter, para as qualidades de caráter de Jó, mas Satanás, quando ele ataca a integridade de Jó, na verdade ele está atacando a integridade de Deus. Eu quero ver se ele te adora por quem tu és, ou se ele te adora por causa dos benefícios que o Senhor dá para ele. É muito parecido com João, né? Quando Jesus multiplica os pães e os peixes ali. E as pessoas queriam proclamar Jesus rei. Lógico, né? Por quê? Porque adoravam a Jesus? Não. Porque queriam ter um rei onde eles pudessem comer pão e peixe sem trabalhar.
Às vezes somos nós esses três. Em vez de a gente sangrar pelo nosso Jesus, a gente quer que ele seja o rei da nossa vida por causa daquilo que ele pode nos oferecer. E aí na hora que ele tira, né? Ou na hora que ele não concede aquilo que você tanto queria, você mancha, né, a integridade de Deus. Tudo bem? Tudo isso para falar aqui do caráter de Jó, tá bom? Olha lá. Aí, você teve ali o versículo 1, onde ele apresenta Jó. Então, esse é o personagem meio que principal ali, né, da trama. Em torno de Jó, né, que toda aquela discussão vai ser desenvolvida ali. Então, você tem um homem, ele é de Uz, ele chama Jó, e está aqui a integridade desse homem. Está aqui como é que ele é por dentro. Ele é reto, ele é justo, ele é irrepreensível, ele teme a Deus, ele se desvia do mal. Aí ele vai falar agora da família, né? Eu coloquei ali, ó, o patrimônio, tá? Porque ele vai falar desse patrimônio em 2 sentidos, tá bom? No sentido família, então a família de Jó, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, daí a gente sabe por que ele tinha 10 filhos, né? 7 meninos e 3 meninas. Porque está no texto, né? No final vai aparecer de novo. E a riqueza material que Jó tinha, né? Gente, era muito rico, cara. 7.000 ovelhas. Eu não sei nem o que é isso mesmo. 7.000 ovelhas. 3.000 camelos. Deve ser mais fácil criar camelo, né? Porque não bebe água um tempão, fica... bebe água uma vez por mês, ó. 500 juntas de bois, 500 jumentas, era também muito numeroso o pessoal, então tinha muitos servos a seu serviço. E aí, a pessoa que escreveu aqui se zanga logo e diz assim, ó, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente, era o homem mais rico, ele era o homem mais rico desse lugar aí. Pronto, é para você ter uma noção da riqueza de Jó. Mas ó, é o patrimônio, você não pode esquecer que aqui virou a seção do patrimônio. Então, qual que é o patrimônio de Jó como um todo? A sua família e depois as suas riquezas. Mas por que é assim, gente? Porque Jó... Gente, você tem que entender que a pessoa está estruturando esse negócio. Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então a família vem antes dos bens materiais. Aí o versículo 2 traz a família. Mas para a gente saber que Jó era um homem muito rico, o autor também colocou aqui os bens materiais. Mas você tem que entender o seguinte, o autor aqui ele já está meio que se antecipando. Por quê? Qual que é a acusação de Satanás? O Senhor beneficia ele em tudo, o cara tem 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, lógico que ele vai te adorar. Mas quando o autor ele escreve desse jeito, ele já está dando a resposta para a gente. Jó não adorava a Deus por causa dos bens materiais que ele tinha. Jó adorava a Deus por causa do seu caráter, do seu coração. Ele já antecipou a resposta para a gente. E se existiu uma coisa aí mais importante para Jó do que bem material, era a sua família. Tá bom? Era a família de Jó. Os seus filhos, né? Fala muito dos filhos. A esposa ficou de fora aqui nessa hora. Na verdade, a esposa de Jó não é muito bem falada. Aí ele vai falar dos filhos. Então, você percebe, ele introduz, né, o personagem, e agora ele vai trabalhar um pouco esse personagem. Então, já falou bastante de Jó, introduziu ali os filhos, e agora ele vai trabalhar mais esses personagens dos filhos. Ó, seus filhos iam às casas uns dos outros. Gente, aí vamos lá, princípios aqui, tá? Filhos de Jó, né? Se eles iam às casas uns dos outros, a gente pode depreender, tá bom? Depreender. Eu não estou dizendo que o texto está afirmando isso, não, mas a gente pode concluir, a gente pode, não necessariamente, mas provavelmente a gente pode deduzir que os filhos eles tinham um bom relacionamento, né? Uma vez que eles iam né? Se eles iam na casa uns dos outros, você pode, no mínimo, concluir que eles se davam bem, né? Tudo bem, a gente pode concluir isso daí. Eles tinham, cada um, a sua própria casa.
Então também é provável, tá? É provável, não estou dizendo que é isso, mas é provável que esses filhos já fossem casados e tivessem suas próprias famílias. Porque é mais comum o filho sair da casa do pai na medida em que ele constitui a sua própria família. Então ele vai lá cuidar agora da sua casa, tá? Então é provável que esses filhos, eles, cada um já tenha aí a sua própria família. Por quê? Porque cada um tinha a sua própria casa. Tudo bem? Vocês estão comigo? Caminhando aí, ó. Então seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Gente, bacana isso daqui, porque assim, ó, até hoje, tá? A gente fala que no mundo antigo, né, era muito significativo essa coisa do partilhar uma refeição, apontava muito, né, para essa coisa da comunhão e da intimidade, mas hoje também é assim, pô. Você não chama um estranho para comer na sua casa, chama? Sabe, o cara tá passando na rua, ô, entra aí, vem almoçar aí. Você faz isso? Não faz, né? Não faça, tá bom? Não faça. Você está me olhando assim, pastor, eu faço. Não faça mais. Uma hora pode dar ruim. Quem que você chama para comer dentro da sua casa? Pessoas que você tem, né, um mínimo de contato, um mínimo, né, que seja. Às vezes, de repente, pode ser até alguém que você não conheça, mas pelas referências, né, por saber que se trata de uma pessoa íntegra, você fica mais... Então, o irmão Dário, quando me recebeu na casa dele lá, junto com a irmã Edna, não me conheciam, né? Tipo, tinham me visto aqui uma vez, me viram pregar e tudo... Mas é pastor, né? Pô, espera-se pelo menos, né? Que é assim, até hoje é assim, né? Então, se eles partilhavam refeições, é porque eles tinham essa comunhão, né? Eles tinham essa intimidade entre eles. Gente, isso aponta muito para um bom relacionamento, tá? Mas o que eu estou querendo mostrar para você? É que se os filhos eles eram assim, quem que criou esses filhos? Jó, né? Então aponta muito para o pai isso daí, né? Para a mãe também, né? Mas a gente está falando do pai. E hoje é dia dos pais. Então... E tinha essa espécie de rodízio aqui, ó, porque eles faziam um banquete, cada um por sua vez, né? Vai ficar mais claro para a gente que, na verdade, eram os filhos homens que faziam isso. Porque depois o texto ele vai dizer que eles convidavam as irmãs, ó. Então eram os homens, os filhos homens é que faziam isso. Então tinha um negócio de um rodízio aí, para alguma, né, se é banquete, né, então é algum tipo de celebração, tá bom? Eu coloquei um aniversário ali com interrogação, que é uma possibilidade, eu não sei, tá? A gente não sabe, o texto não fala, tudo bem? O texto não diz o que eles celebravam, mas eles celebravam. De repente não era nem aniversário nem nada, eles só combinaram, cada mês é na casa de um. E aí quando terminar a rodada dos 7 aí, a gente começa tudo de novo, para comer tudo de novo, né? Pode ser também. Rapaz, eu acho que, eu não sei não, hein? Eu vou adotar essa estratégia aí. Eu acho que eu vou fazer mais uns 5 filhos, para ter 7. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, cada um dá uma festa uma vez por mês, né? Mas são 7, então vai demorar um semestre para você repetir de novo. Mas como eu sou o pai, todos vocês têm que me convidar, porque aí eu tenho festa para ir todo mês, né? Acho que eu vou fazer isso. E aí não fica tão pesado, né? Porque 7 filhos vai demorar para chegar. 2 filhos já vai ficar pesado, né? Um mês, outro mês, um mês. Eles vão dizer, não dá, pai. Gente, eu não sei, tá? O que eles celebravam, mas o texto diz que eles celebravam, tá bom? Eles faziam esses banquetes, tá? E o texto também não diz, assim, qual que é a periodicidade, tá? Se era mensal, se era bimestral. Só fala pra gente que existia essa espécie de rodízio acontecendo. Tudo bem? E nem é o ponto, tá? O que eu quero enfatizar aqui é que isso aponta para um bom relacionamento que esses filhos tinham um com o outro. E, ou seja, isso aponta muito, né, para a forma como eles foram instruídos, para a forma como eles foram ensinados. Tá? E diz isso daqui, ó, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então, olha só que interessante, eu coloquei para você, ele aponta novamente para o bom relacionamento familiar, especialmente se as irmãs já eram casadas. Por que funciona assim? Porque assim, aí elas já tinham os seus maridos, né? Então, eram os seus maridos ali que governavam o lar, né? Que tinham essa responsabilidade de liderar a casa. Mas ainda assim, ó, elas chamavam as suas irmãs, e provavelmente, se elas eram casadas, elas iam acompanhadas dos seus maridos, né? Então, olha, o relacionamento bom, de novo, gente, eu não estou dizendo que é isso, tá? Mas se era assim, aponta muito para esse bom relacionamento, inclusive com quem não é sangue do meu sangue, né? Porque
aí já é família por afinidade, que a gente chama, né? Parente por afinidade, que é o cunhado, né? Gente, num desses banquetes aqui, ó, olha o que acontece. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, né? Então o mais velho estava na vez dele de dar o banquete. E aí é nessa hora que acontece aquela coisa, né? Vem um servo e fala para Jó, ó, todos os teus camelos morreram. Aí vem outro e diz assim, ó, todas as tuas ovelhas morreram. Aí vem outro e diz assim, ó, todos os teus bois morreram. Ou foram roubados, né? Os caldeus vieram aqui e roubaram tudo. Só que aí vem um servo, no versículo 18, ele diz assim, ó, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Então nessa hora Jó ele perde os 10 filhos de uma vez só, né? E aí talvez, né, provavelmente, noras, né, genros. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso daqui. Uma vez que os filhos faziam esses banquetes, né, com uma certa periodicidade, Jó, ele fazia isso daqui, ó. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, então, no final desse ciclo, né, que a gente não sabe exatamente de quanto tempo era, decorrido a realização, né, de todos esses banquetes aí na casa dos filhos, decorrido o turno, apontando para o final do ciclo, Jó, ele chamava os seus filhos e os santificava. Então, coisas interessantes aqui, né? Primeiro, o respeito que os filhos têm pelo pai, né? Porque o texto não registra para a gente nenhum tipo de resistência dos filhos ao chamado do pai. O pai chama os filhos para os santificar, e a sensação que a gente tem no texto é que eles prontamente obedecem, né? E, gente, a gente está falando aí, né? Há indícios, pelo menos, tá bom? Há indícios, pelo menos. Como cada um deles tinha a sua própria casa, você está falando de filhos adultos, né? Você está falando de filho. Meu filho tem 5 anos, ele não tem a própria casa dele. Ele tem uma barraca lá no canto da sala, lá, que ele brinca, mas isso não é casa. Então, filhos adultos que ainda têm respeito pelo pai. Olha só que bacana. Gente, quem que conquista esse respeito com os filhos, né? Eu tô falando isso aqui porque, de novo, isso aponta muito para Jó como pai. Isso aponta muito para Jó como pai. Um homem que conseguiu dirigir, que conseguiu instruir, que conseguiu ensinar seus filhos, de tal modo que, mesmo depois de adultos e tendo as suas próprias casas, eles respeitavam o comando do pai. O pai mandava chamar, e o que eles faziam? Eles vinham, né? Provavelmente é isso que acontecia. E eu quero mostrar para você assim, a preocupação de Jó. Cara, isso aqui é muito legal. Isso daqui é um negócio que tem que ficar marcado para nós que somos pais. Porque ele chamava os seus filhos e ele os santificava. E você já está careca de saber isso daqui, né? Que santificar significa separar, consagrar, né? Que é santo. O que é santo? Separado, consagrado, escolhido. Então, santificar, separar, consagrar. Aí eu peguei o comentáriozinho do Davi Murk e coloquei aqui para você, ó. Jó se preocupava com a consagração da vida dos seus filhos ao Deus verdadeiro. Qualquer propósito de vida menos que a glória de Deus, em tudo o que faziam, seria plena perda na concepção do patriarca. Ou seja, na concepção de Jó, né? Qualquer coisa que não fosse a glória de Deus, qualquer propósito que não seja a glória de Deus, é perda total. Na cabeça de Jó era assim que funcionava. Perda total. Gente, isso aponta muito, presta bem atenção ao que está acontecendo no texto. Isso aponta muito para uma iniciativa do pai de instruir o filho a viver uma vida para a glória de Deus. Sabe qual que é o nosso problema hoje? Né? De modo geral, não é todo mundo que vive isso.
é que a gente cria os nossos filhos para serem bons profissionais. A gente não cria os nossos filhos para serem bons cristãos. Vocês já perceberam isso daí? Qual que é a preocupação primeira e prioritária, né, da maioria das pessoas, tá bom, gente? Da maioria das pessoas. Eu quero que meu filho seja um bom médico, um bom engenheiro, um bom odontólogo, um bom professor. Mas, via de regra, o pai está pouco preocupado se o meu filho vai ser um bom cristão. E a gente inverte a ordem, né? A gente inverte a ordem, porque a gente passa a trabalhar com muito esforço em prol do sucesso profissional dos nossos filhos, mas a gente não trabalha com o mesmo empenho, com a mesma dedicação em prol do sucesso espiritual dos nossos filhos. Jó, ele intercedia, olha lá o tópico lá em cima, o pastoreio intercessor do pai. Jó, no receio de que seus filhos tivessem cometido algum tipo de pecado contra Deus, chamava os seus filhos para incutir na cabeça dos seus filhos e consagrarem os seus filhos a uma vida que apontava para o propósito de trazer glória a Deus. Não dá para a gente usufruir. Não existe isso, tá bom? Só se você tiver muita, muita, muita sorte. Mas dificilmente você vai usufruir de filhos que sejam bons cristãos, a menos que você se esforce e se dedique na formação e na construção desse caráter. Lembra? É Provérbios 22:6. O que é instruir a criança? É moldar a criança. É lapidar a criança. Desde quando, pastor? Desde quando ela estiver na barriga da mãe. Até quando, pastor? Lembra do texto lá? Até quando for velho adulto. Se você ainda tem a oportunidade de estar convivendo com seu filho, você está lapidando, você está contribuindo com o crescimento, com o amadurecimento dele. Gente, as coisas não caem do céu de mão beijada. Difícil, né? Difícil. Se você já comprou um carro, você sabe disso, né? O carro não apareceu do nada lá. Precisou juntar dinheiro, não foi? Às vezes fazer um empréstimo, um financiamento, foi lá, pagou com muito suor e tudo. Aí você usufrui do carro que você tem. Gente, vida cristã é igual. Se não trabalhar, não acontece. Não acontece. E Jó sabia disso, parece, né? Que ele manda chamar e ele santifica os seus filhos. Né? Ele consagra, ele separa. É aquilo que a gente conversou ainda agora, dos 2 caminhos, lembra? Você tem o padrão que o mundo oferece para você e você tem o padrão que a Bíblia oferece para você. Vocês estão comigo? Se eu sou cristão e eu educo meu filho com base no padrão que o mundo me oferece, meu filho não vai ser um bom cristão. Eu estou ensinando ele pelo padrão errado. Tudo bem? Se você ensinar no padrão certo, já vai ser difícil pra caramba. Imagine se você deixar o seu filho largado aí, para que, né, outras influências abocanem o seu filho. Olha só isso daqui. Jó, ele levantava-se de madrugada, né? Então, gente, madrugada na Bíblia, no Antigo Testamento especialmente, aponta muito para isso daqui, ó, para uma questão de urgência, de expectativa. Então, vou dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Abraão, tá? Esse texto aqui cadê? Agar, né? Então é aquele texto que Deus fala para Abraão que ele pode mandar embora Agar com o filho dele, Ismael. Mas você vai ver no texto que Abraão ele fica meio incomodado com isso, porque é filho dele, né? Ele não quer mandar embora. É filho dele. Mas aí Deus diz assim para ele, ó, fica tranquilo, fica em paz. Ismael também vai ser pai de uma grande nação, mas não te preocupa, pode mandar ele embora, porque a promessa, ela é para Isaac, tá bom? Ela é para Isaac. Mas não esquenta a cabeça. Ismael também vai ser pai de uma grande nação, eu vou cuidar dele. E aí, quando Deus fala isso para Abraão, ele faz isso daqui, ó. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Isso aqui é interessante porque assim, ó, não tem necessidade de você fazer isso de madrugada, né?
Eu vou dar mais um exemplo aqui antes de eu contar a minha ilustração. Ó, levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Isso daqui já é em Gênesis 22. Isso aqui é outra coisa interessante, porque assim, agora é Isaac, né? Olha lá, 2 de seus servos e Isaac. Então foi naquele momento que Deus fala assim para Abraão, ó, vai e oferece o teu filho em holocausto para mim. E Abraão, ele vem aqui e ele levanta de madrugada para obedecer a Deus, né? Eu coloquei mais algum exemplo? Ah, coloquei. Mas eu vou dar minha ilustração aqui antes de ler o versículo. Você já viu criança quando você fala assim, ó, sábado a gente vai lá, ou criar uma ilustração, a gente vai lá na chácara do irmão Dado e da irmã Edna. Se eu falar isso para o Ângelos, rapaz, meu irmão, se eu falar isso hoje, domingo, vixe, meu irmão, aí eu arranjei para minha cabeça, né, porque eu vou passar a semana inteira ouvindo, e ele já sabe contar os dias, mas mesmo assim, gente, criança, vocês fizeram isso, eu fazia. Se a mãe falasse assim, ó, amanhã a gente vai lá no parque aquático, amanhã, sabe o que eu fazia? Eu acordava de madrugada. Por que eu acordava de madrugada? Porque eu queria que o amanhã chegasse mais rápido. Eu queria ir para o parque. Então, se eu chegar, né, se eu acordar mais cedo, de madrugada, já vai ser amanhã e eu vou para o parque. Então, é mais ou menos esse sentido aí. Essa urgência, né, essa expectativa, essa vontade, né, de obedecer. Então, e sabe o que é interessante isso? É a confiança que Abraão tem, porque assim, uma hora Deus fala assim, manda Ismael embora. E no capítulo seguinte Deus fala assim, oferece Isaac como holocausto. Rapaz, então só coisa difícil de fazer. Mas Abraão, ele não hesita. Ele levanta de madrugada e vai obedecer. Então o sentido é esse aqui, ó, Salmo 119, 60. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Ou esse aqui, né? O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, né? Porque depois, na sepultura, né, quando chegar o nosso dia derradeiro e final, não dá mais para fazer nada. Então, quando se refere às coisas de Deus, faça o seu melhor, mas faça assim com todo o seu vigor, faça sem hesitação, mais ou menos nesse sentido, tá bom? E aí ele diz assim, ó, não está grifado aqui não, mas ele oferecia holocaustos segundo o número de todos eles quem? Os seus filhos, né? Gente, você sabe o que é um holocausto? Eu coloquei para você ali, ó, holocausto é uma oferta totalmente queimada. Então, se ele oferecia ali um boi para cada um dos filhos, quantos filhos que eram? Não, mas tinha mais 3 meninas, né? Gente, isso é muito bacana de a gente entender. Aí eu coloquei ali o comentário do Davi Burke, ó, um preço alto, isso aqui é alto, tá? Meu digitador errou lá, né? Um preço alto a pagar mesmo para um ricaço, mas que Jó fazia com alegria e desprendimento. Gente, instruir o filho no caminho do Senhor exige um alto preço. Exige um alto preço. Por que é legal estudar esse comecinho de Jó? Porque Jó, ele não hesitava, tá? Isso aqui é a palavra do Davi Murk, fazia com alegria e desprendimento. Mas por que ele diz isso? Porque ele não vê no texto Jó reclamando, ele não vê no texto Jó aborrecido, ele não vê no texto Jó resmungando. Ah, caramba, tem mesmo que fazer? Ele não vê isso. Daí, porque ele conclui que Jó fazia com alegria e desprendimento. Gente, é assim que nós estamos cuidando dos nossos filhos? Né? É assim que nós instruímos, é assim que nós educamos, é assim que nós dirigimos, né? O que eu quero que você saia daqui refletindo hoje é assim, ó. Nos foi dada uma responsabilidade, um privilégio, né? A Bíblia diz que filhos são bênção, não diz? São herança do Senhor, né? Que é bom encher a aljava com essas flechas, né? No texto bíblico, então, quanto mais flecha, melhor, né? No texto bíblico é assim. Quando você vai lá no Salmo, é isso que ele está dizendo. Mas, gente, isso... Aí eu estou lembrando das aulas aqui do Davi Murk. Flecha. Qual que é o segredo, né, para ela ir mais longe?
Então, quanto mais, né, lógico que tem toda uma técnica e tudo mais, mas quanto mais você consegue puxar a flecha, né, envergar esse arco aqui e segurar com firmeza, mais longe a sua flecha vai. Deus, Ele quer que nós tenhamos filhos para que eles sejam flechas que glorifiquem o nome de Deus aonde eles forem lançados. Tudo bem? Mas isso exige de nós um preço alto. Isso exige de nós, isso impõe sobre nós uma responsabilidade. E isso impõe sobre nós uma prioridade. Vocês entenderam o que eu disse? Prioridade. A vida espiritual dos nossos filhos, ela está acima, à frente, ela é mais importante do que a vida material, do que a vida profissional, do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Então nós não podemos inverter essas coisas. Tudo bem? Que todos nós papais aqui, né, sejamos como Jó. Sejamos exemplo para os nossos filhos no que diz respeito a caráter e integridade. Sejamos exemplo para os nossos filhos no que diz respeito a devoção, santificação, consagração. E sejamos exemplo para os nossos filhos no que diz respeito a pagarmos o preço de instruirmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém? Um feliz Dia dos Pais a todos. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos Teus ensinamentos, pelos Teus princípios, Pai. E o desafio que fica, né, de sermos homens, Pai, que tenhamos esse caráter, que busquemos ao menos esse caráter irrepreensível, homens que temam a Deus, que sejam retos, porque vivem, andam segundo a Tua palavra, Pai, segundo as Tuas Escrituras, Senhor, para que sejamos modelo e exemplo para os nossos filhos, Pai. Te rogamos, Deus, que não nos omitamos de cumprir com as nossas responsabilidades, de pagarmos esse preço alto, de instruirmos as nossas crianças no caminho do Senhor, Pai. E te rogamos, Deus, para que sejamos modelo e exemplo também, Senhor, no que diz respeito à consagração, à glória, à glorificação, à santificação, Pai, apontando para o desejo que nós temos de viver uma vida que traga honra e dignidade primeiramente a Ti, Senhor. Que não negligenciemos, Pai, que não negociemos a vida dos nossos filhos. Deus, é a nossa responsabilidade. Isso é ser pai, isso é ser homem. Que a gente não troque, né, a vida espiritual, a herança eterna que nós temos em Ti, Deus, por nada que esse mundo possa nos oferecer, Pai. Que cumpramos com o nosso papel de pais, de proteger e de cuidar, de instruir, de ensinar, de encaminhar os nossos filhos, Senhor. Faz a Tua vontade, esse é o nosso desejo, a nossa oração, Deus, para todos os homens, para todos os pais aqui da Igreja Batista Vida em Cristo, Pai, e para todos aqueles que são cristãos também, Senhor. Faz a Tua vontade, é o nosso pedido e a nossa oração, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém.